Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. E hoje o nosso tema é educação. Nós vamos falar bastante sobre as ações que têm sido desenvolvidas pela Câmara Setorial das Instituições de Ensino da Associação Comercial de Santos. E quem está aqui conosco é a coordenadora dessa Câmara, doutora Silvia Teixeira Penteado. Muito obrigada pela sua participação. Olá, Amanda. Olá, amigos. Obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui e falar um pouquinho sobre a grandeza da nossa associação, dos nossos 150 anos, tão bem comandados por Roberto Santini, ao lado do nosso presidente também das câmaras setoriais, Mike Cili, e também tendo sempre a presença segura de Márcio Calvo. Com certeza. Bom, acho que a gente pode começar falando sobre os grandes projetos da Câmara Setorial de Ensino, que esse ano está cheia de novas ações, está cheia de novos projetos. Um deles, que é bastante interessante, é a criação de grupos de trabalho. Queria que a senhora explicasse, primeiro, de onde surgiu essa ideia, né? De onde vem, a senhora percebeu a necessidade, juntamente com os outros integrantes, de criar esses grupos de trabalho e como é que eles vão atuar? Sabe, eu acho que uma coisa muito importante que eu queria ressaltar aqui é a união da Câmara de Ensino. Todas as instituições da região presentes, sendo universidades ou não, participam das reuniões, dão o seu palpite, trazem contribuições, e isso nos levou a criar exatamente esses grupos de discussão. O objetivo deles é fortalecer não só o autoconhecimento das instituições em si, mas fazer com que a nossa Câmara possa atuar como um reforço de capacitação, qualificação, junto às demais câmaras. Por esse trabalho que existe no Conselho das Câmaras Setoriais, eu quero ressaltar aqui também a beleza do diretor Pedro Veras, que está conduzindo aquele trabalho de ambientação dos negócios, fazer com que a gente possa trazer, então, esses grupos de estudos e pensar, por exemplo, num núcleo de inovação, porque a nossa Câmara está querendo fazer com que uma grande contribuição para os próximos 150 anos da nossa associação, prestes a serem comemorados daqui a 2 anos, é trazer um pensamento estratégico de forma que a nossa região possa estar agregando riquezas a partir dos seus próprios protagonistas. Então, nós temos aqui indústrias de grande porte que hoje anunciam novos paradigmas e outras indústrias que estão aqui também se estabelecendo. Então, estabelecer com elas, através da nossa Câmara de Educação, um veículo de capacitação desses membros, qualificação crescente, novos modos de vida e, principalmente, Amanda, eu diria, de um autoconhecimento entre as câmaras. Porque, por exemplo, às vezes você pode adquirir um produto de um terceiro sem saber que dentro do nosso embrião, dentro do nosso locus, da própria Associação Comercial de Santos, existe essa possibilidade de nós estarmos entre nós garantindo uma sustentabilidade para as nossas organizações. Então, é esse o objetivo maior. Inclusive, têm sido criadas reuniões, né? Chamadas ambientes de negócios, justamente para que as câmaras façam essa integração e os representantes possam apresentar aos associados o que existe na associação, porque a gente tem muitas empresas de diversos setores que oferecem inúmeros produtos e serviços aqui na nossa região e a gente talvez nem precise, né, buscar fora. Eu acho que essa publicidade, esse investimento nesse marketing de negócios, nesse marketing institucional, pode garantir, inclusive, o aquecimento do nosso parque tecnológico, que tão necessário, tantas regiões do país surgiram a partir desse fortalecimento. Então, que haja para isso, tanto na grandeza do porto, que nós temos um grande porto na América Latina, essa grandeza de políticas públicas dirigidas tanto no âmbito municipal, estadual como federal, voltadas às indústrias, às empresas da nossa região. Nada melhor do que a Câmara de Ensino, né, que está sempre à frente, que está sempre com grandes ideias, que faça esses encontros e esse tipo de discussão. E tem também um programa que chama Melhores Práticas, também desenvolvido pela Câmara das Instituições de Ensino, que é um programa excelente. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais dele também para o nosso telespectador. Você sabe que as instituições de ensino, é nela que acontece
exatamente a grandeza da produção do conhecimento novo, da geração de ideias, das pesquisas, de práticas mesmo que as instituições desenvolvem, e muitas delas ficam dentro do âmbito das paredes dessas instituições, não são sempre compartilhadas. Então, baseado nisso, e para que uma possa ser uma rede de cooperação para a outra, nós criamos exatamente esse programa. Já estamos na segunda edição, tivemos a apresentação da Unimonte, agora nós vamos ter a apresentação da nossa próxima instituição de ensino também. A Unisanta também já apresentou sua contribuição, de forma que todas elas vão, a Strong será a nossa próxima, a professora Lara vai apresentar, trazer para o locus da nossa Câmara a discussão dessas práticas e de que forma você pode aprender com o seu companheiro, com a outra empresa, com a outra instituição, mas sem perder a sua identidade. Eu acredito que nós vivemos, sim, num ambiente de competitividade saudável. Isso é testado de forma que cada uma das instituições quer, ao mesmo tempo, apostar na sua qualidade, mas entre nós, dada a nossa união e o nosso fortalecimento, ficou provado que o êxito de uma instituição pode reverter para a grandeza do todo. Então, é isso que nós estamos discutindo nesse momento, né? De que forma algum exemplo bem-sucedido, às vezes não é só no âmbito acadêmico, às vezes é no âmbito mesmo da administração como um todo, sim, e que de forma nós podemos partilhar, por exemplo, grupos de pesquisa de uma instituição com a outra, projetos que estão desenvolvidos em sintonia no âmbito da graduação, no âmbito da pós-graduação, sempre com esse propósito, Amanda, que eu acho que é muito saudável, reverter essa qualidade para a comunidade. Você vê, quando você subiu aqui pelas escadas, nós notamos as clínicas de fisioterapia, de odontologia, todas prestando serviços de referência. Isso é aqui, como é em todas as instituições de ensino, é fazer com que esse serviço acadêmico, desempenhado pelo aluno, possa, além de atestá-lo criticamente, deixá-lo pronto para o mercado de trabalho, ele possa ser também como um exercício de cidadania. E é interessante que às vezes são práticas simples, como a última que foi mencionada pela Unimonte, né, que estabeleceu um café com os funcionários para que eles possam se comunicar, expor suas ideias, coisas simples que não demanda um grande investimento ou nenhum investimento, como é nesse caso, e que tem uma evolução muito grande dentro da empresa, né? Eu acho que essa abertura ao diálogo é saudável em qualquer ramo, e também uma avaliação. Porque o bonito dessa prática é, após a exposição, há um diálogo, há essa avaliação, há essa crítica, há essa explanação de como aquilo que aconteceu também numa outra instituição pode se reverter. E nós queremos estender também isso ao Conselho das Câmaras, fazer com que essa ideia tão exitosa possa também ser compartilhada com outros. Exatamente, porque é um modelo, é um projeto modelo que pode ser utilizado por qualquer empresa, por qualquer câmara setorial e que com certeza traz grandes benefícios para todos, né? Bom, eu vou chamar o intervalo e no próximo bloco a gente fala mais um pouquinho sobre o tema educação aqui no ACS na TV. Até já! Voltamos ao segundo bloco do ACS na TV e hoje a nossa convidada é a doutora Silvia Teixeira Penteado, ela que é coordenadora da Câmara Setorial das Instituições de Ensino da Associação Comercial de Santos. E o nosso tema hoje é educação. Como a Câmara é de Ensino, a gente está falando bastante sobre o tema educação e eu acho bacana a gente mencionar agora, doutora Silvia, qual é a sua perspectiva, qual é o seu olhar em relação às eleições? No próximo mês teremos eleições. O que a senhora acha que o novo presidente, seja ele quem for, deve priorizar dentro do setor, dentro da área da educação aqui no nosso país? Amanda, 2018 é um ano decisivo. Nós estamos comemorando 30 anos da Constituição de 88 e nada melhor do que este ano de eleição para buscarmos um fortalecimento da educação superior brasileira. Isso há de se fazer interpretando como um projeto de nação,
de forma que a gente possa dar as devidas proporções ao Plano Nacional de Educação, que ainda está prestes a ser colocado em prática nas suas diversas metas. Dentre elas, eu gostaria que os governantes pudessem valorizar a educação básica. Ela é o pilar da educação. Com certeza. Isso a gente sabe, é discurso de todos, mas valorizá-la no sentido de implementar melhores condições à carreira docente, a estrutura das escolas como modo geral. Estávamos falando há pouco, quantas delas não dispõem de bibliotecas? Então, a questão do prazer da leitura, de como isso enfatiza a melhoria da aprendizagem para as crianças como um todo, as suas famílias, fazer da escola esse locus aonde possa ter uma convivência saudável, e pensar também na questão do financiamento da educação. Nós tivemos no ano passado uma questão bastante delicada com a relação do corte do orçamento. Esse orçamento ainda não chega àquilo que desejamos, de 10% do produto interno bruto. Isso é desastroso em termos de que forma essas verbas podem se voltar ao acesso e à permanência do universitário dentro da sua instituição. Por exemplo, através das bolsas de FIES, das bolsas do ProUni e também de outras bolsas que nós poderíamos pensar, por exemplo, de bolsas a partir de financiamentos de incentivos fiscais que possam ser dadas para instituições públicas como privadas. Eu acho isso importante, Amanda, nós discutirmos quando se pensa em novos governantes e de que forma isso a gente pode também estender uma coisa que não existe para ampliação do acesso de mestres e doutores, porque hoje ainda nós temos esse número ainda é insuficiente. Sim. E de que forma essas bolsas também sendo ampliadas ao programa de estrito senso do ProUni e do FIES, podem garantir a oferta e a permanência também desses candidatos. Extremamente importante a senhora mencionar essa parte da valorização do docente, porque, claro, para existir uma instituição desde a educação básica de qualidade, é essencial que o docente seja valorizado, seja incentivado a buscar também especialização, e é difícil a gente ver isso aqui no nosso país. E às vezes, Amanda, não é questão só da ampliação do recurso, é a questão da gestão desse recurso. Exatamente. Então, que ele possa, dentro do âmbito das escolas, desde a escolha do diretor, das carreiras, dessa valorização, porque é a valorização do professor, sem dúvida, mas de toda a equipe também que lá está inserida e de como essa renovação, por essa prontidão desses professores, pode levar a um ensino melhor. Porque Exatamente. eu ainda me lembro, você há de se lembrar, quem nos ouve também, dos seus professores do ensino primário, enfim, eu me lembro de como a minha professora Belinha cativava os alunos, trazendo ela mesma os seus livros de casa, né? Porque a biblioteca, eu não estudei no Santa Cecília, infelizmente, porque estava mais adiantada numa outra instituição, mas de que forma a valorização desse professor pode melhorar a autoestima da criança, enfim, de tudo que existe ao seu redor, né? É como porque em outras áreas, né? Se você tem um profissional dedicado e feliz com a profissão, é completamente diferente a evolução dele em sala de aula ou em qualquer e essa lugar questão que seja da educação continuada do professor, porque antigamente, quando meus avós, meus pais se formavam, a obtenção do diploma era suficiente. Então, que ele possa ter ao longo da sua carreira diversos incentivos para levá-lo a esse crescimento. Aliás, isso é vital não só na carreira docente, como em todas as outras, né? Dada a questão do avanço tecnológico que vivemos, esses novos cenários que se vislumbram, enfim, eu acho que é primordial que cada um de nós tenha dentro de si essa chama do crescimento permanente, um crescimento humano em termos de opções, de oportunidades e da própria visão de mundo que se cria em torno de nós.
E essa questão da base, né, de ter um bom ensino na base, na educação básica, isso é extremamente importante, porque a gente vê muitas pessoas que entram na faculdade, conseguem passar no vestibular, tiveram um ensino, vamos dizer assim, inferior e vão conseguir entrar numa boa universidade, seja particular ou pública, mas ela fica, às vezes, limitada ao que ela passou lá atrás, a esse ensino ruim, esse ensino, vamos dizer assim, limitado que ela teve na infância, e isso traz consequências na vida adulta. Não tem dúvida, apesar de nós já estarmos universalizado, vamos falar assim, a questão da alfabetização, que ainda há um aletramento visivelmente que não corresponde às necessidades de um indivíduo cidadão em termos da obtenção daquilo que lhe é básico, né, em termos de sustento. E nós alcançamos isso quando ele chega na universidade, quer que quando ele passa pelo ensino médio, né, que hoje a questão da evasão e da reprovação, você não tem um coeficiente suficiente para conseguir completar as vagas do ensino superior, que isso é uma lástima, né? Hoje nós temos apenas 18% dos jovens de 18 a 24 anos, que é a faixa que a gente corresponde a essa idade universitária, né? Se bem que ela estende hoje sem limites de idade, hoje nós temos 18%. Quando em países também da América do Sul, Argentina, Chile, ele chega a 30, 35, 40, em países da América do Norte, por exemplo, 60%. E para o trabalhador, Amanda, isso é fundamental. Hoje, 18% da força de trabalho tem o curso superior completo, quando o ideal seria 30%. E para cada ano de escolaridade do trabalhador, muda-se os índices de exportação, enfim, a questão do produto interno bruto. Como isso demanda para um país em desenvolvimento como o Brasil, como tem uma importância muito grande. Com certeza. Bom, eu vou chamar mais um intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre o futuro da educação, o que a doutora Silvia acredita que vai acontecer com a educação nos próximos anos. Até já! Voltamos ao terceiro e último bloco do ACS na TV e hoje a nossa convidada é a doutora Silvia Teixeira Penteado, ela que é coordenadora da Câmara Setorial das Instituições de Ensino da Associação Comercial de Santos e hoje o nosso tema é educação, né? Não poderia ser diferente. Vamos falar agora, doutora Silvia, sobre o grande desafio que a senhora acredita que seja das universidades para os próximos anos. São os avanços tecnológicos? O que a senhora acha que vai estar em pauta dentro das discussões dos gestores das universidades no futuro? Eu acho que são bastante desafios que povoam as cabeças de professores, de gestores, né, Amanda? Com certeza. E da sociedade também, como ela vê a escola, né? Porque se nós analisarmos um pouco a sala de aula que você teve, enfim, que você que está nos ouvindo participou, em alguns momentos ela é a mesma, né? Há 9 séculos nós conhecemos a escola nessa transmissão, né? Oral muitas vezes e poucas vezes num veículo mesmo, aonde o aluno seja protagonista, aonde ele possa se enriquecer de um trabalho de relacionamento docente, discente, e aonde ele, naquele locus da escola, possa fazer frente a grandes desafios do futuro. Porque nós temos que entender que quando este aluno de ensino superior estará formado, para os próximos 5 anos o mundo vai ser outro. Sim. O laboratório que ele vai estar exercitando, vai estar tendo suas aulas, já estará completamente superado. Então, o grande... Muito rápido, né? São transformações rápidas, que principalmente de mentalidades. Então, a grande atenção nossa hoje é na capacitação desse professor. Não tanto do recurso tecnológico, porque isso é uma condição sine qua non para a sobrevivência da instituição. Sim. Mas como esse professor, que ele é indispensável nesse processo, ele está motivado, atualizado,
competente até eticamente nesse sentido, né? Dessa conduta de como trabalhar esse aluno. É fundamental que isso aconteça isso. E outro lado também, eu diria, é fazer com que cada vez mais este aluno possa estar retornando de alguma forma à instituição através de diversas modalidades, até mesmo do ensino à distância. Hoje nós sabemos que, apesar de há uns 10 anos atrás, o ensino à distância sofrer alguns condicionamentos erradamente, hoje nós sabemos que a assimilação do ensino à distância, até mesmo em questão de ferramentas para o aproveitamento melhor do ensino presencial, faz com que, dentro dessa flexibilidade, da falta de tempo que você tem hoje, que todos têm, ele seja um grande recurso, hoje, indispensável para a atualização das pessoas. E o ensino à distância é nesse sentido de que você pode se valer dessa complementação entre as modalidades e principalmente fazer o ensino corporativo. É chamar a empresa para dentro da universidade, como acontece, por exemplo, na Unisanta, em seus laboratórios. Aqui nós temos empresas, por exemplo, das diversas áreas de atendimento e fazer com que elas, além de treinarem os seus professores, você possa, dentro desses projetos, inserir o aluno e fazer com que ali mesmo haja um diálogo, um enaltecimento do trabalho deste aluno em termos de futuro. Eu acho que essa liga, então, de fortalecimento do ensino dentro da sua regionalização, que há de fazer a universidade esse gosto pelo saber. Porque você, quando chega na escola, desde pequenininho, você traz dentro de você essa curiosidade. Sim. E quem é que mata essa curiosidade? Quem sufoca? Será que é uma metodologia ultrapassada? Enfim, é despertar desde o aluno, desde que ele inicia na pré-escola, no ensino fundamental, este gosto pela pesquisa. Eu acho que tem que ficar essencial, como motivação, essa iniciação científica no aluno desde os bancos mais tenros do ensino fundamental e fazer com que esse nível nosso melhore, porque é insuficiente, Amanda, você ver a nossa classificação em termos de patentes, em termos de como as universidades muitas vezes atestam os seus serviços e chegam até aquele produto final da indústria, apesar, enfim, do engrandecimento mesmo, da qualidade do ensino superior brasileiro, mas ainda faltam galgar alguns degraus, isso, para que a gente possa vencer. E também superar, muitas vezes, a questão socioeconômica. A gente sabe o esforço das instituições hoje, dando financiamento próprio, muitas delas tendo as suas bolsas, dando esse estímulo para que esse aluno, que às vezes está desempregado, está sem condições, possa continuar, possa com este ensino ter melhores condições de vida. É extremamente importante esse tipo de ação por parte das universidades. E a senhora mencionou o ensino à distância, né? Muita gente que não tinha condições, não tinha tempo de fato de cursar a universidade, hoje já se torna uma realidade, né? O diploma de ensino superior. Inclusive, mulheres, mães que trabalham, têm filhos, se ouve bastante essas histórias. Não é fácil, né? A senhora sabe muito bem disso. A senhora que é mulher, que é gestora de uma universidade, tem a escola, então é complicadíssimo, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como conciliar tudo isso. Amanda, eu acho que primeiro pela vontade, pela percepção da mulher de vencer algumas barreiras que a ela foram colocadas durante muitos anos. E dada essa vontade de participação no mercado de trabalho, hoje a mulher é responsável por muitas famílias. Hoje nós temos mulheres, mães, que são gestoras, além do seu lar, delas depende o sustentáculo da sua casa, no aspecto moral, no aspecto financeiro também e principalmente no aspecto educacional.
eu acho que eu consegui conciliar isso como conseguiram minhas irmãs, né? Espelhados também no trabalho da minha mãe, dos meus pais, por esse apoio que eu tenho desses anjos da guarda, eu diria assim, enfim, pelo meu esposo, Antônio, e por ter também esse olhar crítico de saber algumas prioridades, talvez, que a gente tenha como mulher, de não esquecer na hora exata, né? De fazer com que a sua vontade, né? Por exemplo, vontade de ler, de estudar, de ir a um cinema, de ter uma vida, né? Como criatura humana mesmo, não seja esquecida dentro das funções do lar, das funções maternas, mas ao contrário, fazer disso um incentivo ao seu trabalho. Não uma carga, sim, mas fazer disso um incentivo, Amanda. Eu acho que o nosso grande desafio é esse, e poder cada vez mais dialogar com outras mulheres e levá-las a esse patamar. Porque sempre que nós conseguimos elevar o patamar das mulheres, de um modo geral, na sociedade, nós estamos fazendo com que cada vez mais homens e mulheres possam ter uma sensação de uma cultura para a paz. Eu acho isso que a gente busca, né? Quando a gente vê tanto hoje, estávamos comemorando ontem o Dia Internacional do Suicídio, né? E trouxemos aqui, como acontece também num grupo de estudos que temos, com pais, com a sociedade, trazendo psicólogos, trazendo CVV, a Abrata, fazer com que cada vez mais a família seja um órgão fortalecido na presença da criança, do jovem, e que temas importantes como esse não sejam esquecidos, sim, ou sejam colocados embaixo do tapete, mas como estamos em setembro, exatamente lançar a luz amarela sobre tantos outros temas que farão com que a mulher especialmente e tantos que nos rodeiam possam realmente crescer dentro do tema da educação. Com certeza. Doutora Silvia, foi um enorme prazer estar com a senhora aqui no nosso Acesse na TV, falar sobre educação. Muito obrigada. Deixo espaço para as suas considerações. Obrigada. Foi muito bom. Eu quero aqui compartilhar essa emoção com todos os membros da Câmara de Educação, enfim, com todas as instituições, e abrir este canal também e fazer com que vocês que estão aí em casa, ou então na internet, possam cada vez mais visitar as instituições de ensino da região, conhecer a qualidade do seu trabalho, enfim, aquelas estão vocacionadas, e fazer com que esses organismos possam exatamente crescer cada vez mais, prestando serviços à comunidade na qual está inserida. Muito obrigada. Foi um prazer, Amanda. Igualmente. Obrigada. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa.